tá? Deus abençoe, queridas, mãe e filha, Deus abençoe, que bom tê-la aqui conosco. Nós temos também um jovem lá atrás, Deus te abençoe, amém, e outro também lá atrás, Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que bom. Hebreus 12, acharam? Hebreus se encontra mais no final da Bíblia. É um livro que não tem um escritor definido, mas segundo a tradição cristã, foi escrita pelo apóstolo Paulo também, levando em consideração o tipo de grafia de escrita que foi feita. Dizem que foi ele, o apóstolo Paulo, quem escreveu o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos pela tua palavra. Aplique-a nos nossos corações, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade. Que o teu Espírito Santo possa imprimir a tua palavra, que é viva e eficaz, para que nós possamos crescer em tudo na direção daquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Abençoa cada família, cada lar aqui representado, que a palavra de libertação, salvação, possa alcançar cada uma dessas famílias, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, de uma forma bem objetiva, nós vamos falar nessa noite sobre algumas atitudes em tempo de crise. O tema da mensagem é atitudes em tempo de crise. Nós sabemos que todo ser humano, ele enfrenta crises ao longo da sua vida. Não existe um ser humano sequer que estará isento de provas. Todos nós enfrentaremos provas, dificuldades, problemas. O próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, ele diz: eu digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus, ele já nos alertou com relação às provas e tribulações que nós vamos enfrentar enquanto nós estivermos aqui na terra. E como eu disse, ninguém, absolutamente ninguém está isento de não passar pelas provas. Todos nós enfrentaremos algum tipo de tribulação. As tribulações, elas têm o seu lado pedagógico, elas têm também o objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar, para que nós venhamos a melhorar como cristão, como filho, como pai, como irmão, como marido, como esposa, enfim, as provas, as tribulações que nós enfrentamos, nós precisamos extrair delas lições, para que venhamos a crescer, a desenvolver como ser humano. Então, nós vamos falar aqui de uma forma bem sucinta sobre algumas atitudes que precisamos praticar em tempo de crise. Aqui, o texto que nós acabamos de ler, nós já encontramos a primeira atitude, e a mais importante de todas elas. Nós vamos falar sobre algumas atitudes, mas a atitude mais importante é justamente a primeira. Eu vou frisá-la aqui no início da mensagem,
e vou repeti-la no final da mensagem, para que nós não venhamos a nos esquecer do valor dessa primeira atitude que nós precisamos praticar no nosso dia a dia para nós vencermos as crises. Qual que é a primeira atitude que nós precisamos aplicar para vencermos as crises? Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Olha só o texto: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vocês viram o que ocorreu com Pedro quando ele estava caminhando pelas águas? Ele começou a viver no nível do sobrenatural. Foi o único discípulo de Jesus que conseguiu andar por sobre as águas. Ele, enquanto estava olhando para Jesus, ele teve autoridade para viver no nível do sobrenatural. Ele andou por sobre as águas. Mas o texto lá em Mateus diz que quando ele desviou os olhos de Jesus e passou a reparar na força das ondas, ele começou a afundar. Então, toda vez que eu e você tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos afundar. Primeira atitude em tempo de crise: não tire os seus olhos de Jesus. Olhando firmemente. Por que o escritor de Hebreus fala firmemente? Ali traz a noção de perseverança. Firmeza significa algo que é inabalável, algo que não pode ser removido, algo que está alicerçado. Então os nossos olhos não podem sair dele, de Jesus. Quantas pessoas estão se afastando, quantas pessoas estão se desviando nesses dias, porque tiraram os olhos de Jesus. Como que nós podemos tirar os olhos de Jesus? Rapidamente, é uma outra mensagem, mas deixa-me aqui falar rapidamente como que nós podemos tirar os olhos de Jesus. A primeira forma que nós podemos tirar os olhos de Jesus: quando você para de orar. Quando você não ora mais, você está tirando os olhos de Jesus. Quando que nós tiramos os olhos de Jesus? Quando você para de ler a Bíblia. Quando você deixa de ler a Bíblia, você está tirando os olhos de Jesus. Quando você deixa de olhar para Jesus, quando você não dá mais valor à congregação, quando você não tem mais prazer em estar na casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando-vos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando nós deixamos de ir na casa do Senhor, nós estamos tirando os olhos de Jesus. Então a primeira atitude que nós precisamos aplicar em tempo de crise: continue olhando para Jesus. Não se afaste de Jesus, se agarre em Jesus, não o deixe por nada. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Mas se você, por vontade própria, voluntariamente, quiser sair da sua presença, Ele não vai te forçar a permanecer com Ele. Por isso nós precisamos atentar para uma palavra que está lá no Antigo Testamento, lá em Crônicas. Lá diz assim: olha, o Senhor estará convosco enquanto vós estáis com Ele, mas se vós os deixardes, Ele também vos deixará. Então Deus não força ninguém a estar perto dEle. Nós precisamos voluntariamente, nós precisamos decidir o nosso coração estar perto de Deus. Primeira atitude em tempo de crise: se achegue cada vez mais a Jesus. Olha, esqueça das preocupações, esqueça das correrias, sabe? Olha o que aconteceu com Marta e Maria. Diz a Bíblia que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Eles eram amigos de Jesus. Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e quando ele chegou lá, diz a Bíblia que enquanto Marta estava preocupada, correndo de um lado para o outro, olha só, humanamente falando, ela estava fazendo algo interessante, ela estava servindo a Jesus, mas aquilo não agradou o coração de Deus, não agradou o coração de Jesus.
Diz a Bíblia que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Aí Marta, incomodada, disse: mestre, não te incomodes que Maria não me ajude? Aí Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Então, estar na presença do Senhor é a melhor coisa. Muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, fazendo muitas coisas, muita correria, muito ativismo, mas no fundo, nós não estamos agradando o coração de Deus. Então procure se aproximar cada dia mais na presença de Jesus. Segunda lição, em tempo de crise. É interessante, irmãos, que essas orientações, elas têm um objetivo. Toda palavra tem um objetivo. Toda palavra tem um propósito. Qual é o propósito? O texto que nós acabamos de ler aqui, no finalzinho, o último versículo, no versículo 3 de Hebreus capítulo 12, diz assim, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o objetivo da palavra de Deus, dessas atitudes que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, é com o propósito de que nós não venhamos a nos cansar nem nos desanimarmos. Tem muitas pessoas que estão cansando, e com o cansaço vem o desânimo, o abatimento, o afastamento, a frieza na fé. Então, primeira atitude em tempo de crise: olhe para Jesus, não tire os olhos do Senhor Jesus. Segunda atitude: creia na palavra de Deus. Nós precisamos voltar a entesourar a palavra de Deus nos nossos corações. Sabe por que muitas pessoas estão sendo derrotadas em tempo de crise? Porque perderam o referencial das suas vidas, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a bússola do cristão, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós não vamos conseguir agradar o coração de Deus se nós não cremos na sua palavra. Lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E diz Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, fé está intimamente ligado à palavra de Deus. Não tem como eu desenvolver a minha fé sem ler a palavra de Deus. Em tempo de crise, nós precisamos crer na palavra de Deus. A solução para os nossos problemas está registrado aqui, na palavra de Deus. A Bíblia, ela é conselheira. Ela tem conselho para todas as pessoas. Tem conselho para os casais, tem conselho para os maridos, para as esposas, tem um conselho para os filhos, tem conselho para patrões, tem conselho para empregados, para servos, para líderes, para pastores, para bispos, para apóstolos. Tem orientações práticas para todas as áreas das nossas vidas. E muitas vezes nós entramos em situações difíceis, porque nós não consultamos aquele que tinha que ser o livro de cabeceira de todo cristão, que é a palavra de Deus. Então, segundo conselho, segunda atitude em tempo de crise: creia na palavra, medite na palavra. Jesus diz assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Isaías capítulo 40, versículo 8, são textos que eu sempre cito para vocês aqui. Isaías capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós precisamos fazer como Davi, lá no Salmo 119, no versículo 9, se não me engano, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, porque fazendo isso, nós vamos resistir quando vier o dia mau.
Terceira atitude em tempo de crise: seja prudente com as suas administrações. Eu vou aplicar aqui em algumas áreas. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser bons mordomos. A Bíblia fala sobre mordomia. Depois procure lá no Google, mordomia cristã. Você vai saber do que eu estou falando. Sabia que nós somos mordomos? O que é um mordomo? Mordomo é aquele que é encarregado de cuidar de alguma coisa, seja uma casa, enfim. Nós somos mordomos. Deus nos coloca como mordomos. Todos nós somos responsáveis por alguma administração. Por exemplo, você tem que aprender, eu tenho que aprender, nós temos que aprendermos a administrarmos o nosso tempo. Primeira área que nós precisamos aprender: administre bem o seu tempo. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho. Olha, todos nós temos tempo. Nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos tempo do que o outro. Deus, ele é tão perfeito que ele distribuiu de uma forma equalitária, justa, para todo mundo, seja pobre, rico, bonito, feio, baixo, gordo, cristão ou não cristão, incrédulo ou que crê. Todos nós temos o mesmo tempo. Então nós precisamos aprender a administrarmos o nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Mas muitas vezes, uma das armas que o inimigo usa para fazer com que nós venhamos a enfrentar tempos de crise é justamente essa: roubar o nosso tempo. Como que ele rouba o nosso tempo? Quando nós dedicamos um tempo a algo que não vai nos edificar. Eu sei que não acontece isso aqui, mas acontece em outros lugares. Por exemplo, tem gente que fica praticamente o dia todo no celular. Tem gente que fica o dia todo navegando aí no Facebook, no YouTube, enfim, nas plataformas digitais. E fica navegando. E, irmãos, quando nós começamos a navegar, é complicado. É como você entrar num barco e o barco vai em alto mar. E você vai navegando. Quando você menos imagina, você não vê mais o cais, o porto. Você está em alto mar. O que você vai ter que fazer? Continuar navegando. E assim o inimigo vai roubando o nosso tempo, vai solapando o nosso tempo. Então nós precisamos aprender a administrar prudentemente o nosso tempo. Dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, no que tange a tempo. Muitas vezes nós ficamos horas e horas presos em algo que não vai nos edificar, que não vai nos acrescentar nada de bom, enquanto que nós deixamos o pior para Deus. Quantas e quantas pessoas deixam de ir nos cultos, deixam de ir nos templos, nos santuários, nas congregações, sabe por quê? Fizeram tanta coisa ao longo do dia, estou cansado. Olha só, irmãos, diz a Bíblia assim, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem muitas pessoas que estão buscando primeiro as outras coisas, vão no clube, vão no shopping, vão no supermercado, vai para a fazenda, vai para o sítio, mas se esquece de buscar aquilo que realmente tem valor. É proibido fazer isso? Não, desde que no tempo certo também dedique um tempo a Deus. Então nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Nós trabalhamos, muitos de vocês trabalham fechados, tem um horário lá para bater carteira, bater cartão. Isso é bom, é necessário, mas não se esqueça também de bater cartão na casa de Deus. Não se esqueça de que é Deus que te dá saúde para trabalhar, é Ele que abre porta para você se manter. A provisão, o salário vem de Deus. Então nós não podemos de forma nenhuma sermos imprudentes no quesito de administrarmos o nosso tempo. Outra área que nós precisamos administrar. Aí, para você ver,
Está tudo interligado. Nós precisamos administrar o tempo. Nós falamos aqui sobre tirar os olhos de Jesus. Primeira atitude. Como que nós tiramos os olhos de Jesus? Deixando de orar, deixando de ler palavra, deixando de estar aqui na igreja. Como que nós administramos mal o nosso tempo? Deixando de orar, deixando de ler Bíblia, deixando de estar na casa do Senhor. Está vendo que praticamente é a mesma coisa? Então nós precisamos ficar atentos com relação a isso, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor, me dê graça, para que eu seja um bom administrador, um bom mordomo do meu tempo. Eu dizia que todos nós somos mordomos de alguma coisa. Você é mordomo da sua casa. Você é o responsável pela sua casa, mesmo que direta ou indiretamente. Você que é pai, você que é mãe, até mesmo você que é filho, você também é um responsável pelo cuidado da sua casa, pelo cuidado da sua família. Outra área que nós precisamos aprender a administrar é a questão financeira. Tem muitas pessoas que estão passando por prova financeira, sabe por quê? Porque não aprenderam a administrar financeiramente aquilo que recebe. 2 princípios para você ser bem sucedido financeiramente. Primeiro, seja fiel a Deus. Deus não abre mão deste princípio. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim. Primeira atitude. Segunda atitude, para você vencer as crises financeiras, seja uma boa administradora dos seus recursos. Se você ganha X, não gaste 2X. Você tem que fazer uma previsão orçamentária. Você não pode gastar além daquilo que você recebe. E não caia em armadilhas de financiamentos. Eu tenho falado sobre isso na nossa aula da academia. Amanhã, a partir das 19h30. Ligue lá, Rádio TV Presença, você vai ver. Nós estamos falando sobre prosperidade bíblica. Quantas e quantas pessoas estão se endividando? Sabe por quê? Eu dei até um exemplo lá bem simplório. Você vai numa loja de R$1,99. Já viram lá? Essas lojinhas de R$1,99? Chama a atenção de todo mundo, né? Eu gosto de lojas de R$1,99. Mas eu gosto só de fazer um tour, só de visitar. Talvez eu compre uma ou outra coisinha. Armadilha. Você entra lá, tem lá R$1,99. R$2. Mas está R$1,99. Chamou a sua atenção. Não, barato, não é nem R$2. Aí você entra. Aí você pega uma cestinha ou pega um carrinho e vai colocando. Coloca uma aqui, outra ali, outra acolá. Aí quando você assusta, o seu carrinho, a sua cesta está cheia. Aí quando você vai passar lá, enfim, no caixa, você vai ver que o valor é muito alto. Aí você cai em outra armadilha. Qual é? Eu vou dividir, vou financiar. Aí você divide lá em 5 vezes. Deu lá R$300. 5 vezes. Não, 3 vezes, para ficar mais fácil a minha matemática aqui. 3 vezes, 3 de 100. Aí você vai, pensa assim, bom, é 300, vou dividir de 100, vai ficar baratinho, beleza. Mas aí você se esquece que você foi no supermercado também, aí você dividiu a compra que você fez, você foi no sacolão, você dividiu a compra que você fez, você foi lá no açougue, você dividiu a compra, enfim, no final, você está preso no financiamento. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria na administração dos nossos recursos. Aqui uma chave para vocês, irmãos. Assim como nós somos fiéis a Deus, amém? No dízimo, na oferta, assim como nós sabemos e reconhecemos que nós precisamos honrar o Senhor com uma parte daquilo que Ele nos dá, que é de 10%, dízimo significa um bolo dividido em 10 partes e uma é separada para Deus. Assim como nós separamos essa parte de 10% para a casa do Senhor, para abençoar a obra do Senhor, para alcançar outras vidas, separe também, no mínimo, 10% todo mês, para você. É uma reserva que você está fazendo, para quando ocorrer um erro no percurso, quando ocorrer algo que não estava lá na sua contabilidade no final do mês, o carro quebrou, o gás acabou, tem que fazer isso, deu problema de saúde, tem que comprar um remédio, você recorre a esse fundo que você fez, aí você não vai se endividar. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, prudência,
prudência na administração. Nós precisamos administrar bem a nossa casa. Administre bem a sua família. Você que é marido, olha só o que diz o Salmo 128, versículo 1. Deu que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O homem tem que ser um homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. O que diz o Provérbios capítulo 14 para as mulheres? Que a mulher sábia edifica o seu lar. Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar graça na administração da nossa casa, da nossa família, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que eles sejam também abençoados por meio daquilo que nós fazemos. Ao nos ver servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, eles também serão alcançados e abençoados. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria na administração. Quarta atitude em tempo de crise: não seja profeta do caos. O que é isso, ser um profeta do caos? Não fica repetindo igual papagaio os males que estão propagando por aí, não. Entendeu? Não fique propagando crises, não fique propagando problemas. Olha, nós precisamos ter sabedoria nas palavras, irmãos. Nós precisamos ser prudentes com relação àquilo que nós falamos. As nossas palavras têm poder. Nós precisamos abrir os nossos lábios e profetizar vida. Não propague mal, não propague caos, não propague desgraça, mas propague graça, propague bênção, propague vida. Que dos nossos lábios venham sair palavras de edificação, de fortalecimento, que as pessoas tenham prazer em conversar conosco, porque dos nossos lábios vão sair palavras de edificação. Então não seja profeta do caos, não fique repetindo o que os meios de comunicação estão falando. Morreram tantas pessoas estão entubadas, tantas pessoas estão desempregadas. Não, abre os seus lábios e profetiza. Deus vai mudar a vida, a situação, vai transformar famílias. Abre os seus lábios, seja um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Ezequiel capítulo 37, eu gosto daquele panorama ali de Ezequiel 37, diz a Bíblia que Deus pegou o profeta Ezequiel e o levou para um grande cemitério a céu aberto. Haviam ossos sequíssimos, pessoas que haviam morrido há muito tempo, e Deus pergunta para o profeta Ezequiel: pode porventura esses ossos reviverem? O profeta diz: Senhor, tu o sabes. Aí Deus diz: então profetiza, meu filho, profetiza sobre esses ossos. E diz a Bíblia que Ezequiel começou a profetizar, e a vida começou a se manifestar aonde havia morte. Os ossos começaram a ser revestidos de carne, começaram os tendões a serem formados, e daqui a pouco se levantou um grande exército. Por quê? Ele profetizou bem, profetizou vida. Então não fique propagando mal, não fique propagando enfermidade, doença, não fique dando notoriedade ao caos. Seja um profeta do bem, abra os seus lábios para falar somente aquilo que é edificante. Quinta atitude em tempo de crise: pare de ouvir e pensar sobre crise. Pare de ouvir e pensar sobre crise. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Olha, existem algumas redes de televisão que, se você espremer assim, sai até sangue. Eles falam só morte. Irmãos, evita de ouvir isso. Tem tanta programação boa. Vai lá para alguns canais cristãos. Eu não sei se na sua casa pega, mas temos programas evangélicos. Nós temos canais. Tem um canal que eu gosto demais, Universo. Não sei se pega na sua região. Universo. Passa muitos filmes evangélicos, mensagens evangélicas, de edificação, de fortalecimento. Então pare de ouvir e pensar em crises. Não. Olha só o que Jeremias fala em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz assim: eu quero trazer à memória somente o que me dá esperança. Então nós precisamos pensar somente naquilo que nos dá esperança. Afaste da sua mente
tudo que é mal. Porque os problemas começam aqui, ó, na nossa mente. Provérbios diz assim, ó: assim como imagina a sua alma, assim será. A alma ali significa seus pensamentos. Assim como imagina a sua alma, assim será. Às vezes nossos filhos saem, os pais, as mães, mais as mães do que os pais, ficam assustadas, aterrorizadas. Será que vai acontecer com o meu filho? O que vai acontecer? Olha, pense que Deus está protegendo, Deus está guardando. Libere palavras de bênção. Deus envia os teus anjos, acampa ao redor do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, da minha casa, guarda, protege. Não alimente pensamentos destrutivos. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. Ou seja, só em coisas boas. Elimine da sua mente todo pensamento ruim. Não ouça e nem pense em crise. Sexta atitude em tempo de crise: acredite em milagres. Irmãos, nós precisamos acreditar em milagres. O nosso Deus, Hebreus fala isso, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda, o seu poder não diminui, a sua mão, Isaías capítulo 59, não está encolhida para que não nos possa abençoar, os teus ouvidos não estão encravados para que não nos possa ouvir. Então nós precisamos crer em milagres. Aí você de repente está vivendo uma situação que, humanamente falando, é impossível. Mas aqui, é justamente nestes momentos que Deus opera. É quando nós não temos mais recursos humanos, é que Deus entra com a sua providência. É quando nós achamos que não tem mais solução, que Deus estende as tuas mãos e opera o milagre. Mas para o meu filho não tem problema, para o meu marido não tem problema, para o meu... Tem! Olha, não tem mais solução para o problema. Tem solução para o problema sim, porque nós precisamos acreditar em milagres. Deus, Ele não muda. As estações mudam, o tempo muda, a moda muda, mas Deus permanece como é para sempre. Então nós precisamos acreditar em milagres. Deus abre portas, Ele abre portas onde não há portas. Diz a Bíblia lá em Apocalipse que Ele abre e ninguém fecha. É isso que Deus faz quando nós acreditamos em milagres. Deus cura a enfermidade que é, humanamente falando, impossível de ser curada. Aí alguém diz assim, ó, então se Deus cura, por que Ele não está curando as pessoas com Covid? Irmãos, preste atenção, vamos ler mais Bíblia, vamos temer mais a Deus, não vamos, confrontar o Altíssimo, não. Tem muitas pessoas que estão pecando por pensarem assim, sabe por quê? Porque não entendem os desígnios de Deus. Diz a Bíblia que no tempo do profeta Naamã, haviam vários leprosos, mas somente um foi curado. Quem que foi curado? Naamã. Por que Naamã foi curado? Porque ele buscou o homem de Deus. Ele foi até o profeta Eliseu. Quando ele foi até o profeta, ele saiu do seu comodismo, da sua zona de conforto, e foi buscar o remédio para a sua lepra, e Deus o curou. Sabe por que muitas pessoas não estão sendo curadas? Porque elas preferem estar longe de Deus, afastadas nos seus distanciamentos sociais, mas não querem buscar a Deus para serem curadas, para serem transformadas. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui da nossa congregação foram infectadas, muitas pessoas tiveram vírus, mas não se manifestou. Sabe por quê? Porque Deus cuidou de você, Deus te protegeu, Deus te guardou, porque você crê em milagres. Deus só manifesta na vida daqueles que o buscam. Deus não se intromete na vida de ninguém. Acredite em milagres. Sétima e última atitude. É claro que eu estou citando apenas 7, mas existem várias atitudes em tempos de crise. A sétima e a última
Atitude em tempo de crise. O céu não está em crise. Nós precisamos crer que o céu não está em crise. E nós, irmãos, somos cidadãos do céu. Eu e você não temos aqui pátria permanente, mas nós aguardamos aquela que há de vir dos céus. Como diz em Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém. João disse: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Esta é a nossa pátria. Então nós temos que viver como cidadãos do reino de Deus, não simplesmente como cidadãos aqui da terra. Nós sabemos que nós temos as nossas necessidades, nós precisamos trabalhar, precisamos comer, mas acima de tudo, diz a Bíblia, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós não podemos deixar de acreditar que Deus do céu, Ele continua no controle de todas as coisas. Quando Deus olha dos céus, Ele contempla a pandemia, não a pandemia de vírus, não a pandemia da enfermidade, da doença, mas sobretudo, uma pandemia que muitas pessoas não conseguem enxergar, que é a pandemia do caráter. As pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão se distanciando de Deus, e acham que a sua vida se resume somente ao aqui, agora. Todos nós vamos passar, o nosso tempo aqui na terra se resume, como diz o Salmo 90, a 70 a 80 anos, e alguns com a sua robustez, pode até alcançar 80 anos, mas será de cansaço e enfado. Todos nós vamos ter que passar desta para melhor. Nós fomos formados do pó da terra, e ao pó nós tornaremos. Mas para aqueles que acreditam no Senhor, acredito também que o céu nos aguarda, porque o céu nunca está em crise, e quem está em Cristo aqui na terra, está vivendo a dimensão do céu. Os problemas do dia a dia podem até tentar nos afetar, mas não vão nos abater, não vão roubar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Por isso, eu repito aqui, para nós fazermos a oração da fé, a primeira atitude que nós não podemos de forma nenhuma desprezarmos nós precisamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar uma boa terra em cada um dos nossos corações, e que possamos ser abençoados em tudo para a glória do Senhor. Vamos orar? Você que veio aqui nessa noite, você que está em casa, apresente a sua casa, apresente a sua família. Se porventura tiver algo que você gostaria que Deus operasse na sua vida, que Deus alcançasse alguém da sua família, de repente alcançar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu pai, enfim, alguém da sua família, alguém que está preso nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, da jogatina, alguém que precisa ser alcançado pela graça maravilhosa do Senhor, para que ele possa alcançar a salvação, que é o nosso bem maior. A Bíblia fala que o que adianta um homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? Por isso nós precisamos orar, pedindo a Deus para alcançar a nossa casa e a nossa família. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Vamos orar neste momento. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos clamar aquele que pode mudar a nossa história. Vamos colocar nas mãos do Senhor todas as nossas necessidades, lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós apresentamos neste momento cada lar, cada família. Alcança-os neste momento. Meu Deus, entra com a Tua providência, entra com o Teu poder, entra com a Tua graça. Deus, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, liberta aqueles que precisam ser libertos, salva, meu Deus, a nossa casa e toda a nossa família.
nós profetizamos aqui nesta noite a unção de cura, a unção de restauração, de libertação. Liberta os cativos, liberta aqueles que estão presos nos vícios da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da jogatina, presos na idolatria. Meu Deus, aqueles que estão a ponto de serem, meu Deus, assassinados, mortos, nós repreendemos agora todo espírito de morte, todo espírito de assassinato, suicídio, violência, confusão, brigas ou intrigas, separação, divórcio, toda arma forjada do inferno contra a nossa casa e família, não prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Abra as portas para o desempregado, traz a provisão, traz, Senhor, o milagre, alcança este que está enfermo, que está doente, este que não pode vir à tua casa, mas que deseja, que almeja, meu Deus, receber um toque do Senhor. Toca neste lar, toca nessa casa, toca nessa família, traz a cura física e espiritual, alcança a nossa família, liberta os cativos, alcança aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que outrora estavam na tua casa, mas que por um motivo ou outro se afastaram. Deus, que o teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração, convencendo-os a voltar para a tua casa, a voltar para a tua presença. Abençoa cada lar, cada família aqui representado, abençoa a nossa semana, nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, saúde e prosperidade, é o que nós profetizamos sobre cada lar, sobre cada família. Deus, entra com a tua providência, que a mão do Senhor alcance neste momento cada um dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.